Olá, agora que já falamos das integrais que envolvem funções trigonométricas e abordamos as formas como podemos resolvê-las, vamos estudar um método de integração chamado substituição trigonométrica, que pega muitas vezes integrais que nada tem a ver com funções trigonométricas, mas que por conta da substituição levam a integrais trigonométricas. Daí a aula passada, as duas aulas passadas terem se referido a esse tema. Então vamos lá. Qual é a aplicabilidade desse método? De modo geral, o método de substituição trigonométrica se aplica nos seguintes casos: em integrais que possuem como integrando esse tipo de radical, a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, ou raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, ou raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, notando que o radiciando desse daqui é o inverso desse daqui. Então, nesse caso aqui, em geral, você faz uma substituição do tipo x é igual a seno de t, porque com isso você consegue remover a raiz. Né? Ela vai ficar, a raiz toda vai ficar a cosseno de t. Nesse caso aqui, a substituição mais interessante é igual a x igual a tangente de t, porque nós sabemos que a ao quadrado mais a ao quadrado tangente ao quadrado de t vai ser igual a ao quadrado secante ao quadrado de t, e aí a raiz quadrada vai levar em simplesmente a secante de t. Se vocês perceberam, nós estamos sempre tentando eliminar a raiz, que é um elemento de dificuldade para a integração. Uma outra possibilidade, nesse caso que nós estamos falando aqui, seria a substituição por uma função hiperbólica. Se nós substituirmos o seno hiperbólico, também funciona, porque nós sabemos que o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. Então, multiplicando por a ao quadrado e passando para o lado de lá, nós ficamos com a ao quadrado, cosseno hiperbólico ao quadrado de x vai ser simplesmente a ao quadrado menos a ao quadrado seno hiperbólico ao quadrado de x, que tem que tem esse formato aqui do radiciando. Então, o último caso, ele pode ser substituído por secante, exatamente pelos mesmos argumentos que foram apresentados aqui. O elemento interno ao radical vai ficar simplesmente um a ao quadrado tangente de t, né, ao quadrado, que vai poder então remover aí a raiz. Então vamos ver alguns casos particulares, como exemplos iniciais, e depois nós vamos trabalhar com mais alguns exemplos na próxima aula. Nesse caso aqui, seguindo a ideia, a substituição seria x igual a tangente de y. Com isso, dx ficaria secante ao quadrado de y dy, e a integral se transformaria na integral de secante de y, que vem do radical, certo? Vezes a secante ao quadrado, que vem da parte do dx, dividido por tangente de y. Nós podemos simplificar um pouco mais essa integral, transformando em senos e cossenos. Então isso aqui vai ficar com dy. A secante vai para baixo com cosseno ao cubo, corta com um dos cossenos da tangente, para ficar com cosseno ao quadrado de y, vezes seno de y. Uma maneira interessante de eliminar funções trigonométricas no denominador, quando elas são seno e cosseno, é lembrar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre 1. Eu posso sempre colocar esse termo sem alterar a minha integral.
Vejo que com isso eu consigo eliminar na primeira integral o cosseno ao quadrado, fica simplesmente a integral da cossecante de y, né, que é o 1 sobre seno de y, né, que é o que sobrou. E na segunda integral, eu elimino um dos senos e vai ficar seno de y sobre o cosseno ao quadrado de y dy. Essa integral que aqui está, ela é facilmente resolvida por um método de substituição, em que eu faço u é igual a cosseno de y, du se torna menos seno de y dy, o seno está lá, então a menos de um sinal a integral está pronta, então essa integral se torna simplesmente menos, por causa desse menos aqui, du sobre u ao quadrado. Isso então pode ser escrito como sendo 1 sobre u, como u aqui é cosseno de y, ela se torna simplesmente secante de y. Então, essa já foi resolvida. A integral da cossecante nós já conhecemos, ela é menos o logaritmo, isso já foi obtido. Na verdade foi obtido para secante, mas aí a ideia é a mesma. Cossecante muda só o sinal, mais cotangente de y, mais o termo que sobrou, que é a secante de y mais c. Então agora nós podemos voltar à variável inicial da seguinte maneira. Nós sabemos que x, repetir aqui, é tangente de y. Então x ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado de y. Então a secante de y vai ser simplesmente a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Ao mesmo tempo, a cotangente, pegando aqui a cotangente de y vai ser 1 sobre x, cotangente, porque ela é o inverso da tangente, né? É 1 sobre x. Então a cossecante ao quadrado de y vai ser 1 mais cotangente ao quadrado, então é 1 mais 1 sobre x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Então a cossecante de y é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, vou colocar aqui sem raiz quadrada aqui embaixo, sobre x. Então com esses resultados nós podemos voltar aqui e escrever menos o logaritmo. Cossecante de y é raiz de x ao quadrado mais 1 sobre x. Como a tangente é 1, a cotangente é 1 sobre x, nós podemos escrever tudo dessa maneira. Mais a secante, que já foi obtida ali ao lado, x ao quadrado mais 1 mais c. Então vejam que nós fizemos todo o processo em que foi a integral inicial foi primeiro transformada numa integral de uma função trigonométrica e depois foi trazido de volta para uma estrutura com a variável x. Vamos fazer só mais um exemplo. Esse exemplo aqui, a ideia é que nós transformemos x é igual, por conta desse radical aqui, é igual a 4 seno de t. Então o dx é igual a 4 cosseno de t dt. Então nós vamos ficar com a nova integral escrita da seguinte forma: 4 cosseno de t dt, que é o dx, embaixo 16 seno ao quadrado de t, porque é um x ao quadrado, raiz quadrada de 16, que eu vou colocar em evidência, 1 menos cosseno ao quadrado de ao quadrado de t. Ora, esse 1 menos seno ao quadrado de t é um cosseno ao quadrado, que pela raiz vira cosseno e corta com esse cosseno aqui de cima. Então eu fico simplesmente com
esse 4 cancela com essa raiz de 16, então eu fico simplesmente com 1 sobre 16. 1 sobre seno ao quadrado é cossecante ao quadrado de t dt. Isso daqui é uma integral muito fácil, né, de resolver, porque ela é uma daquelas elementares, né? É simplesmente menos a cotangente de t mais c. Então a integral fica assim. E agora eu preciso só trazer de volta para a variável original através da variável t. Então vejam só que eu tenho x sobre 4 é igual a seno de t. Então cossecante de t é 4 sobre x, cossecante de t. Como eu sei que cotangente de t é igual a cossecante de t, cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado de t menos 1, eu posso então escrever isso aqui como sendo 16 sobre x ao quadrado menos 1, que eu posso simplificar como sendo 16 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado. Então eu chego que a cotangente de t é igual a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado sobre x. Significa então que eu posso voltar na minha integral, que fica 1 sobre 16 vezes raiz de 16 menos x ao quadrado sobre x mais c, que é o resultado final que eu gostaria de obter. Então esses são dois exemplos relativamente simples da aplicação da substituição trigonométrica. Na próxima aula eu vou apresentar alguns outros exemplos para vocês. Muito obrigado por assistir.